Boa tarde, meu nome é Thiago Garlip, eu sou o novo colaborador da comunidade de usuários da Autodesk do Brasil. Vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória. Trabalhei na Tecgraph de Campinas, na revenda autorizada da Autodesk, ministrando cursos e treinamentos voltados para a área de AEC, de infraestrutura, com os softwares AutoCAD Civil 3D, Map 3D. Já tinha trabalhado com geoprocessamento na Embrapa, monitoramento por satélite, e depois da Tecgraph trabalhei em alguns escritórios de engenharia de arquitetura, desenvolvendo projetos de terraplenagem em geral. Agora estou conduzindo uma empresa, sou um empresário aqui em Campinas. Bom, estou iniciando aqui um conteúdo programático, iniciando com os conceitos básicos no AutoCAD Civil 3D para vocês terem a adaptação inicial aí com a ferramenta, né? Essa ferramenta é muito importante na área de infraestrutura, ela colabora muito para a modelagem de projetos em geral, né? Então você, desde o início do seu trabalho, em que você faz a importação do levantamento topográfico, você cria superfícies de estudos, né, a fonte de estudo para o resto do seu trabalho, e dentro desse trabalho existem determinadas linhas de trabalho, de segmentos que você pode seguir, né, dependendo da sua área de atuação. Então você tem, para trabalhar com o programa Civil 3D, você tem a área de rodovias, né, projetos rodoviários, você tem a área de loteamento, a área de ferrovias, abastecimento sanitário, esgoto, e outras áreas também que são fundamentais aí para a parte de infraestrutura. Bom, a pessoa que está conhecendo o software, que está tendo o primeiro contato do software, o que ela precisa saber? Ela inicialmente precisa conhecer a interface, né? Então, como as ferramentas estão dispostas na interface do AutoCAD Civil 3D, que é o que eu vou mostrar aí nessa aula inicial básica. A pessoa precisa, o usuário precisa saber também a função de uma template. Então não é simplesmente você abrir o programa e sair projetando, não. Você tem que ter uma base de configuração por trás do projeto que você vai estar manuseando. E quais seriam as configurações iniciais para você começar a desenvolver o seu projeto. Então aqui no Civil 3D eu tenho dois exemplos em que eu estou com uma template sem qualquer configuração, que é o meu caso aqui, e que em outro caso eu já tenho uma template com uma determinada um determinado conjunto de configurações. Qual que é a diferença entre esses dois DWGs? Antes de mais nada, vocês puderam perceber que nessa nova versão do Civil 3D 2014, vocês têm a possibilidade de trabalhar com essa aba superior para alternar entre os desenhos. Isso facilita muito e contribui muito para o desenrolar aí do seu trabalho. Bom, você pode começar aprendendo a trabalhar com Civil 3D pelas duas principais ferramentas, né, que é o painel Ribbon e o painel ToolSpace. Então, se eu desligar a ToolSpace, o que muitas vezes ocorre, você abre o Civil 3D sem a ToolSpace ligada, você deve clicar nessa ferramenta chamada ToolSpace aqui. Tá?
Então, nessa ferramenta, você pode perceber que existem 4 principais seções. Tá? A seção Prospector, ela tem a função de realizar os comandos principais do AutoCAD Civil 3D. É através dela que você consegue criar pontos de altimetria, ou mesmo importar esses pontos através de uma caderneta de campo, onde o levantamento foi realizado, certo? E outras determinadas funções também, como criação de pontos de um projeto, de um grade que você desenvolveu, de um perfil longitudinal para um arruamento que você determinou no profile do Civil 3D, isso vocês vão ver mais adiante. E aí você quer visualizar os pontos de estudo desse grade em alinhamento horizontal em planta. Tá? Vocês devem estar se perguntando o que seria isso, alinhamento horizontal, o que seria esses pontos de grade. Isso tudo vocês vão notar como que funciona depois, mas a princípio, essa aba em geral tem a função de trabalhar com os Cogo Points, que são os pontos de inteligência do Civil 3D. São os Cogo Points, tá? Que diferencia em relação ao AutoCAD é que eles têm a inteligência de trabalhar juntamente com os comandos, levantar informações de grade, como eu disse, importar pontos, alterar coordenadas desses pontos. Esses pontos também fornecem a fonte de dados, a fonte de interpolação da malha triangular para a surface dentro do Civil 3D. Então, são pontos importantes aí que você pode utilizar. Você tem a possibilidade também de trabalhar com pontos do CAD, com elevação, para criar e converter esses pontos em uma surface do Civil 3D. Mas adiante vocês vão ver que as funções desses Cogo Points são bem mais amplas e bem mais diversificadas também. Grupo de pontos se refere ao grupo de pontos que você importa de um levantamento topográfico, e você pode destinar esses pontos a um determinado grupo, que é o que você faz através desse item. Você tem a possibilidade também de criar nuvem de pontos, quando você tem um levantamento a laser, por exemplo, que você obtém esse material e você pode gerar uma malha com uma quantidade muito grande de pontos para converter essa malha em superfície. Que aí, no caso, seria uma superfície muito bem mais elaborada e mais definida. Surfaces. Por aqui você cria as superfícies 3D de estudo. E para isso você precisa ter fontes de dados para essa operação. Tá? Nesse meu caso, eu já tenho uma superfície criada. Certo? Depois eu vou mostrar para vocês como cria essa superfície, mas nesse caso eu já tenho uma superfície criada, que é justamente para eu mostrar a diferença entre as templates. Entre esse desenho, que eu tenho uma template métrica, sem qualquer configuração, e uma template do DR. Isso eu vou entrar em detalhes mais depois. Ok? Então, você pode perceber aqui que na definição dessa superfície você tem diversos dados que você pode entrar para transformar em malha triangular, como contours, que são curvas de nível, drawing objects, que você pode transformar blocos, pontos, polilinhas em 3D, face, polyface em uma superfície e outras diversas formas também. Tá? Alinhamentos. Por aqui eu não posso criar o alinhamento, eu posso criar o alinhamento aqui no painel Ribbon, que eu vou entrar em detalhes depois. Tá? E por aqui você tem todo o gerenciamento e toda a organização dos itens que você está trabalhando aqui no Civil 3D.
Na parte de settings, você tem os itens referentes às configurações. Então, isso está muito associado a template, está diretamente associado a template. Isso significa que, por exemplo, nesta template aqui, que eu tenho essa template, por exemplo, vamos colocar assim, zerada, eu tenho os estilos da superfície como estilos aqui que inclusive estão em inglês, não estão em português. E além de estilos, eu tenho também critérios e configurações, né, que eu posso trabalhar. No caso, estilos de superfície, que eu estou mostrando para vocês, mas eu tenho alguns outros estilos que mostram, por exemplo, labels, entendeu? Formato de labels, nesse caso aqui, em que eu tenho um item parcel. Parcel são o parcelamento dos solos no Civil 3D, a parte que você trabalha com memoriais descritivos, apresentação de dados no loteamento. Eu já tenho aqui alguns estilos de labels, mas você vê que são informações bem pobres, né? Não são informações personalizadas para o trabalho que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente tem já padrões já adequados para a gente trabalhar, que é o caso do DR que eu vou mostrar depois. E está tudo em inglês, tá vendo? Se eu vier aqui em Profile, que são a parte de perfis, estão também todos em inglês. As informações, você não tem um gráfico adequado para o perfil, não pelo menos aproximado com o que a gente usa aqui, né? E além disso, aqui em Settings você também tem algumas regras que você pode trabalhar, por exemplo, para Pipe Network. Além de estilos que você tem de apresentação, estilos de labels, você tem também a configuração para aplicar regras dentro do Civil 3D para ajuste de materiais, ajuste em geral para você determinar aí, por exemplo, em Rullis, ó, é um exemplo bem bastante eloquente aqui, se a gente verificar aqui a parte de Rullis, certo? Aqui eu tenho aqui a aba Rullis, em que a gente faz essas definições de estilos que a gente pode lidar, né? Então, aqui o máximo de checagem de diâmetro do tubo, como o tubo vai estar conectado entre o tubo de montante e a jusante, passando pelo poço de visita, né? Então você tem a queda da água, máxima de queda da água, que no caso seriam os degraus, né? E a questão também da conexão entre esses tubos de entrada e de saída, se ele vai estar conectado na parte superior, central ou inferior. Só um exemplo bem clássico aqui do que a gente tem para os critérios e regras em geral na parte de configuração do Civil 3D. Em Survey, vocês têm a possibilidade de importar um conjunto de dados de um levantamento planimétrico trabalhado em uma estação total, por exemplo. Você pode importar uma caderneta de campo FBK, um bloco de notas em TXT que você levantou por um aparelho formato GPS, e a Toolbox, que no caso estou trabalhando só com relatórios norte-americanos, né? Nesse caso eu não estou com Kit Country Brasil, que é um plugin que você pode baixar na internet para ser introduzido aqui no Civil 3D e gerar os relatórios como notas de serviço, memoriais descritivos, dados de alinhamento horizontal, já no padrão do DR e no padrão brasileiro também, em geral.
Portanto, a diferença entre uma template, antes de eu mostrar a diferença entre uma template e outra, a gente tem o painel Ribbon. Através do painel Ribbon, vocês também podem criar alguns comandos que vocês podem procurar também aqui na Prospector, como também a criação dos pontos, a importação de um grupo de pontos, vocês podem fazer por aqui, para ele distribuir os pontos do levantamento para iniciar o estudo de um projeto. Tá? A criação dos pontos de forma mais isolada, tá? Que vocês criam os pontos determinando as elevações, mais para estudo também, né? A gente cria alguns pontos para interseção, para a gente projetar pontos de um grade no outro, para encontrar as interseções e assim por diante. Superfícies, vocês podem também criar as superfícies por aqui, não só pela Prospector, vocês têm a possibilidade de criar através de diversos métodos também. Num projeto de terraplenagem, por exemplo, em geral, dependendo da complexidade desse projeto, logicamente, você deve ter 5 conjuntos de dados principais antes de gerar os resultados, relatórios finais de volumetria, de pavimentação, que são os seguintes. Superfícies do terreno natural, seria uma delas. O alinhamento horizontal, o eixo onde a via vai atravessar. O perfil longitudinal, que é a representação das características topográficas por onde esse eixo está passando. O estudo do novo perfil longitudinal dessa rua ou dessa rodovia que você for fazer, que seria o grade, e a seção transversal típica a gente constitui através da assembly. Ok? Então, basicamente, com esses dados que eu informei a vocês, com esses dados, esses modelos, vocês podem fornecer os resultados finais de volumetria, como eu disse, tá? A parte de parsos se refere a loteamento em geral. Você pode traduzir limites de um desenho CAD em informações como comprimento lateral, comprimento frontal, área desses lotes, áreas das quadras e etc. Você pode converter esses objetos CAD em objetos do Civil 3D através dessa opção. Ou pode automatizar esse comando criando automaticamente esses objetos através do comando parso, determinando vários valores como frente mínima, testada mínima, comprimento mínimo, etc. Create Right of Way, vocês podem criar o arruamento, que ele mostra exatamente isso. Se vocês têm 2 parsos e um alinhamento atravessando ou cruzando esses parsos, você determinando o offset desse arruamento, ele já faz essa divisão da geometria para você. Filter Lines são as linhas inteligentes do Civil 3D em que você insere elevações e essas elevações vão ser associadas a um determinado modelo ou objeto de obra que você esteja fazendo. Por exemplo, se você está desenvolvendo um platô ou se você está com um limite de uma superfície de terraplenagem, você pode utilizar a Feature Line como um ajuste e um anexo, né, de uma linha de terra, um acerto de terra,
ou mesmo ajustar, determinar essa feature line como uma linha de um platô, certo? Você pode criar essa feature line a partir do zero ou criar a feature line através de um objeto que você tem. Sempre quando ele fala objeto, significa que é um objeto do CAD. Então, se você tem uma polilinha com elevação ou uma 3D poly, ele transforma essas informações de elevação, esse objeto, essa entidade que você tem em CAD, em uma feature line. Após você ter feito a feature line, você pode trabalhar em conjunto com essa feature line com a ferramenta Grading, onde você... Bom, o que seria inicialmente a ferramenta Grade? A ferramenta Grade é uma representação de uma saia de uma terraplenagem. Toda a camada de terra que está que está abaixo da feature line quando se trata de um platô ou acima da feature line quando se trata de uma bacia de detenção é realizada pelo comando Grading. No comando Grade você consegue inserir inclinações de taludes, projetando para corte 1 para 1, para aterro 1,5 para 1, por exemplo. Você pode variar essas inclinações e utilizar diversos métodos dentro do Grade. Para você fazer banquetas entre os níveis do taludes, por exemplo, para um aterro sanitário. Ou mesmo para uma bacia de detenção, quando você faz o primeiro nível de talude a partir da feature line, depois um novo nível de linha de terra, e essa linha de terra seria a inclinação da banqueta, e depois mais uma nova informação de camada que seria a partir da banqueta até o terreno natural, até o solo. Seria o terceiro método utilizado. Então aí você fecharia a geometria ou o projeto de uma bacia de detenção. Alinhamentos. Eu vou criar um alinhamento aqui para a gente começar a se acostumar aqui com o Civil 3D e para também se adaptar com a diferença entre as templates. Tá? Então vamos lá, vou criar um alinhamento que nada mais é que um eixo central de uma via, dependendo do seu projeto. Geralmente é o eixo central. Se você quer fazer outros tipos de estudos, você poderia determinar como um offset de uma faixa ou uma pista de rolamento, por exemplo. Se você tem a pista de rolamento de 3 metros, você poderia criar um alinhamento de offset para você gerar esse projeto a partir desse offset. Então tem diversas formas para você trabalhar com essa técnica de alinhamento. Então vamos lá, vou colocar aqui via eixo. O tipo de alinhamento, geralmente a gente utiliza centerline para o caso que estamos trabalhando. Tá? Essa próxima informação, Start Station, significa a partir de qual estaca você vai iniciar o alinhamento central, ou o eixo da sua rodovia. De repente, vamos supor que você queira trabalhar, iniciar o seu projeto numa estaca parcelada em quilômetros de 42 mais 0,0, você pode modificar essa informação aqui e ele vai iniciar do quilômetro 42 o seu alinhamento. O site você pode trabalhar com essa informação quando você está gerando o Create Right of Way através do comando Parcel. E o estilo dos alinhamentos, eu vou trabalhar com esse estilo, que aí no caso é representação de um alinhamento em planta, tá? Em que eu tenho aqui algumas cores determinadas para a linha, para a curva e para a espiral. Essas informações a gente vai ver a diferença em relação a outra template. Vocês vão ver que diferença faz vocês trabalharem com uma template já configurada para o seu início de trabalho. Tá?
também a mesma coisa para conjunto de labels para o alinhamento. Então lembra que eu falei quando eu estava explicando a aba Settings que vocês têm diversos formatos aí para se trabalhar. No caso de estilos e configurações, você tem nesse caso o estilo que é voltado para a apresentação do alinhamento, que é o Alignment Style, e o Alignment Label Set, que é o conjunto de estilos voltados às labels que serão utilizadas para o alinhamento. Eu vou utilizar uma qualquer, vamos pegar essa All Labels, por exemplo. E aí eu vou traçar o eixo de uma rodovia trabalhando com tangente com curva. Seria a tangente antes do ponto de interseção e depois do ponto de interseção. Automaticamente ele vai desenvolver uma curva para a gente, pois a gente tem diversos critérios que a gente pode trabalhar, como o raio mínimo da curva, comprimento mínimo das espirais, e isso tudo vocês podem verificar no curso de rodovias, por exemplo. Então, tangente com curvas, vou traçar um alinhamento início, fim e dei um Enter. Você pode perceber aqui que eu tenho algumas configurações já pré-definidas nessa template. Tá? Uma dessas configurações é a velocidade inicial desse alinhamento. Então ele está me mostrando através de critérios que eu estou trabalhando para esse meu projeto rodoviário. Vamos supor que estou trabalhando com um projeto rodoviário, né? Então a minha velocidade limite da via é 100 km por hora, sendo que a estaca inicial dessa minha via é no quilômetro 42, que é o que está ocorrendo justamente aqui, ó, quilômetro 42, e eu tenho o parcelamento em intervalo de 20 em 20 metros. Então, se eu pegar de uma marcação para outra, eu tenho exatamente esse intervalo. Vamos lá, então? Vamos ver aqui. Ó. Vou dar um DI, uma distância dessa marcação para essa. Eu tenho 20 metros da minha estaca em quilômetro 42 mais 100 até 42 mais 120. Certo? Em alguns projetos rodoviários, a gente utiliza as marcações de 50 e 50 metros, tá? Diferentemente do que está sendo apresentado aqui. Então, por isso que eu digo que a parte de template é muito importante. Você tem também o comando Profile, que você consegue criar um perfil a partir de um alinhamento que você tenha, que é o nosso caso aqui. Ou você pode criar um perfil rápido para análise, através do Quick Profile. Então, se você tem uma polilinha, você não precisa obrigatoriamente ter um alinhamento para analisar e apresentar esse perfil. E outros comandos que são bastante utilizados também, que é Profile Creation Tools, para criar o grade ou o perfil longitudinal de estudo, que vai se sobrepor e contabilizar a terraplenagem sobre o alinhamento vertical já proposto através do terreno natural. E a criação de um perfil superimposed, ou seja, você consegue projetar um perfil existente num perfil já estudado. Outros comandos também são bastante importantes, que é o corredor, que inclusive está dentro daquele conjunto de informações que eu disse para vocês. Para você criar um projeto, você precisa de um corredor, que é a aplicação e a integração de todos esses dados. A criação das interseções de forma automática. Assemblies, que são as seções típicas básicas, né? E as pipe networks, que são as tubulações e as linhas de drenagem pluvial ou de drenagem de água e esgoto. Profile View é a vista de perfil, quando você já tem um alinhamento carregado para visualizar uma determinada surface.
Sample Line são as linhas de corte e a Section View são as vistas de seções transversais em que são apresentadas essas seções através das Sample Lines. Aqui a gente tem diversos outros menus importantes também. Para análise de volumes, por exemplo, quando você tem duas superfícies que você quer contrapor uma com a outra. Ou, por exemplo, quando você quer levantar o volume de um grade, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Análise de escoamento superficial da água pluvial dentro do terreno. Áreas de bacias de contribuição também vocês podem verificar por aqui. Ou seja, tem diversas outras informações importantíssimas utilizadas aqui bastante utilizadas no AutoCAD Civil 3D. A integração de informações com o Storm Sanitary Analysis, Land XML, são as informações de superfície, etc. Então vamos lá, vamos fazer a mesma informação aqui, o mesmo alinhamento, numa template que eu tenho já disponibilizada nos padrões DR, que é Departamento de Estradas e Rodagem. Se eu verificar aqui em Settings, eu vou perceber que, por exemplo, estilos das superfícies, eu tenho algumas superfícies, estilos já pré-definidos, além também de profiles, certo? Tem alguns estilos, algumas cores determinadas para as linhas de superfície, entre outras situações. Por exemplo, alinhamento, que é o que a gente vai usar aqui. Eu já tenho alinhamentos já com configurações pré-definidas. Tá certo? E além de tudo, eu tenho também, nesse meu caso, em Edit Drawing Settings, a possibilidade de verificar quais são o formato de unidades ou sistema de unidades trabalhado nesse arquivo. Nesse caso eu tenho metros, certo? Sempre é importante aqui a gente utilizar em metros. E aqui eu tenho o sistema eu tenho o sistema UTM, né? Sistema de coordenadas que eu posso trabalhar. Tá? É sempre interessante georreferenciar o nosso projeto para que todos as nossas informações de nota de serviço, nossas informações de cotas, informações de coordenadas saem nas coordenadas adequadas. Ok? Nesse caso a gente tem diversas informações para trabalhar aí com algumas configurações aqui do Brasil, por exemplo, um sistema de coordenadas que a gente já está habituado a trabalhar. Vamos pegar um para ver, por exemplo, aqui, ó. A gente vai pegar e ver do Brasil. A gente tem o córrego Alegre, SAD 69, Sirgas. Dependendo da região que você está trabalhando, dependendo do enquadramento, do zoneamento que você está trabalhando para o seu projeto, você deve definir isso nessa lista aqui. Ok? Nesse caso, então, a gente tem o nosso projeto sendo situado aqui com o datum WGS 84, zona 23 Sul, que é o que está mostrando aqui. Beleza? Vamos criar um alinhamento para a gente ver qual que é a diferença da template, por exemplo. Aqui na superfície a gente já pode perceber essas diferenças. Em Surface Properties, vocês viram que eu acessei aqui. Surface Properties, eu tenho estilos já adequados, onde eu posso fazer algumas classificações, algumas análises da minha superfície. Como, por exemplo, curvas e setas. Aqui eu consigo verificar de uma forma mais fácil. Eu não preciso estar criando estilos e isso leva um certo tempo, certo? Como no caso da outra template. Aqui eu já tenho essa classificação para ser imediatamente analisada. Então aqui eu consigo verificar qual é o fluxo e o caimento da água pluvial dentro do terreno, para fazer uma análise de drenagem pluvial superficial, ok? Beleza? Depois a gente vai ver exemplos aí mais
bem elaborados para essa parte de drenagem. Vamos criar então um alinhamento da mesma forma que eu fiz no caso anterior. Então, eixo via. Vou aqui criar um estilo do alinhamento como eixo completo. Você vê que já pode, aqui já está diferente em relação ao estilo na outra template que a gente estava visualizando. Então, eu tenho line, curve e espiral. São as tangentes, as curvas circulares do eixo de geometria e as curvas de preparação antes de chegar nas curvas circulares. Para esses casos eu tenho cores diferentes, tá? E o conjunto de labels, eu tenho alguns também que eu posso trabalhar aqui, inclusive com superelevação já, quando a gente calcula posteriormente superelevação. Eu tenho padrão 100 por 20, que é o quê? Eu tenho a cada estaca mestra 100 metros de intervalo e a cada estaca menor 20 metros de intervalo. Certo? Vamos criar então um alinhamento. Antes de eu dar um OK, vamos colocar também na quilometragem 42. E aí então eu vou fazer no mesmo método que eu fiz anterior, com curvas. Então vou desenvolver a curva. Você vê que a apresentação desse alinhamento já é, de certa forma, diferente. Certo? O início ele me traz aqui em decimal a estaca, ou seja, a gente andou toda essa metragem para chegar na estaca 42, certo? E aqui eu tenho o intervalo entre as estacas menores de 20 em 20 metros e as maiores de 100 em 100 metros, que é o que exatamente está sendo proposto neste conjunto de labels. Então eu tenho aqui estacas mestras de 100 em 100 metros e as estacas menores de 20 em 20 metros. Nas configurações das labels, em Contents, que é o campo principal na parte de configuração de labels, eu tenho o formato Station Index Format e Left of Station Character, que significa ele mostra sempre a casa à esquerda em relação ao estaqueamento. Certo? É o que está ocorrendo aqui. Ele sempre mostra um número absoluto desse estaqueamento. Portanto, isso significa que ele está dividindo o valor de Station Index Increment, que é 20 metros, pelo valor decimal, que seria o quanto que a gente está andando nessa estaca. Seria, por exemplo, se a gente adicionar aqui decimal, ele vai mostrar o quanto que a gente está andando nessa estaca. 42 mil metros, que seria 42 quilômetros. Se a gente voltar lá e fazer 42 mil dividido por 20, ele dá justamente esse incremento, essa divisão pelo incremento. Então, se eu mantiver aqui, se eu manter em Station Index Format, ele vai fazer essa divisão. Tá? Agora, se eu, ao invés de deixar em Station Index Format, dizer para o programa não envolver um incremento, então eu posso justamente manter aqui esse formato, Station Format, aplicar e confirmar todas as outras telas. Ele automaticamente vai fazer essa quilometragem desejada pela gente. Certo? Bom, por isso que é importante você ter uma template. Você pode configurar isso antes de começar o seu trabalho, tá? E aí automaticamente ele vai fazer essas alterações. Aqui você também teria que fazer a mesma configuração que eu fiz
na etapa anterior para Station Format. Mas o principal é que ele mostra os pontos geométricos deste alinhamento, que é uma informação que a gente não tem na outra template e que são importantes para a entrega dos seus trabalhos dentro do projeto rodoviário. Então você tem o ponto circular e o ponto de tangência. Isso valeria também se você tivesse uma espiral entre a tangente e a curva circular. Ele traria o ST, que é espiral a tangente, e o CT, que é da curva circular, e o TS, que é da tangente à espiral. Ok? Bom, como eu já disse, você tem diversas áreas para se trabalhar no civil 3D, como rodovias, ferrovias, loteamento, drenagem pluvial, entre outros. Aqui são alguns resultados da modelagem 3D, quando você faz toda a operação, todos os procedimentos, as etapas para a criação de um projeto de terraplenagem, uma criação de um projeto de uma rodovia, em que você passa pelo projeto funcional, projeto geométrico. Então você tem você tem uma modelagem 3D para você trabalhar para tirar o volume em relação ao terreno natural. Então veja quais são os resultados finais que você pode obter com todo esse trabalho no Civil 3D. Certo? Agora, para uma barragem, por exemplo, o caso anterior foi de um loteamento. O primeiro caso foi de interseção complexa, que seria trevo. Drenagem pluvial com bacias de detenção, lançamento da água através do muro de ala. E esse já com a integração com o InfraWorks. Você tem essa comunicação entre os softwares para modelagem BIM. Nesse caso, foi um estudo feito para terraplenagem de um loteamento, uma apresentação final de um produto em 3D, que é muito interessante para persuasão aos clientes. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.